Inicialmente, agradecer a presença de vocês para a gente discutir aqui as mudanças no regime de previdência. Nós estamos aqui para palestrar essa noite Dr. José Ailton, advogado do escritório RID, especialista em direito previdenciário, e o Dr. Daniel, que é diretor de administração e seguridade do Previcon. Previcon é a nova previdência do Distrito Federal. Então, o Dr. Daniel vai iniciar a palestra, explicar o que é o Previcon, e em seguida, o Dr. José Ailton vai explicar, vai discutir com vocês o perfil de quem deve aderir ao Previcon e por quê, e quem deve permanecer no IPREV. Essas coisas, infelizmente, elas são temporais. Pode ser que mude lá na frente, mas no momento a situação é essa. Nós tivemos agora mudança na reforma da Previdência, que você tinha o cálculo da sua aposentadoria pela média de 80% das últimas 80 maiores contribuições. O cálculo agora é 100% da média das contribuições. É 80 maiores, agora não, agora é 100%. Então, se você contribuiu, fez uma contribuição sobre o salário mínimo e depois aumentou a contribuição, o que você contribuiu sobre o salário mínimo vai puxar a média para baixo, você não vai mais escolher a média das maiores contribuições. Infelizmente, a gente vive num país que tem essa instabilidade econômica. Mas, felizmente ou infelizmente, nós temos que encarar também. E a função do sindicato é informar e colocar à disposição de vocês o conhecimento dos técnicos para vocês individualmente escolherem se permanece no IPREV ou se muda para o Previcon. Bem, doutor Daniel, com a palavra, vamos agora desfazer a mesa e assistir a palestra. Deixa eu só atrapalhar o palestrante. Depois que o Zé Ailton e o Daniel falarem, aí a gente abre para as perguntas, tá? Dá para conversar assim? Falar em pé, né? Posso falar em pé também, pode ser melhor. Deixa melhor, deixa eu então sentar aqui. Deixa eu ver se eu quero que use aqui. Você que sabe. Foi melhor para você. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Agradeço aqui ao Sindicato dos Médicos, agradeço ao presidente Gutenberg pela oportunidade, pelo espaço. É uma oportunidade singular para a DF Previcon, para expor para uma categoria tão importante dentro do serviço público do Distrito Federal o que aconteceu com a nossa Previdência. E ajudar vocês, esse é o nosso objetivo aqui, ajudar vocês a tomar uma das decisões que eu hoje já considero uma das mais difíceis das nossas vidas, né? Que é a decisão de migrar ou não de regime previdenciário. Ou a gente se mantém nas nossas regras previdenciárias e acredita nesse modelo e se sujeita a todas as regras previdenciárias que podem vir ainda, ou a gente toma uma outra decisão e começa a formar uma previdência que tem um caráter um pouco mais individualizado e que exige de nós um pouco mais de planejamento. Então, a gente vai começar então a nossa palestra. A gente tem aqui, essencialmente, 8 tópicos que a gente vai percorrer ao longo da nossa palestra. Primeiro, a gente vai tentar explicar rapidamente como é que a Previdência está organizada no nosso país, o que é essa Previdência Complementar do Distrito Federal, o que é a DF Previcon, o que mudou para nós servidores. Vamos falar um pouquinho, então, das vantagens do plano DF Previdência, que é exatamente o plano que é administrado pela DF Previcon. Vamos falar brevemente sobre uma simulação e, no final, nós vamos fazer alguns aspectos gerais de contato com a DF Previcon, como funciona, como que a gente toma essa decisão. Deixa eu só conhecer um pouquinho vocês. Todo mundo aqui é servidor do GDF, todo mundo é da Secretaria de Saúde? 100%, né? Mas uma curiosidade minha, quem aqui tem mais de 10 anos de serviço público? Acho que era melhor fazer o contrário, né? Quem tem menos de 10 anos de serviço público? Pouca gente, né? Daqui a pouquinho a gente vai percorrer algum desses tópicos, e aí vocês vão entender por que a importância dessa pergunta. O doutor Ailton, né, que vai me acompanhar hoje aqui, né? Doutor, para não me deixar sozinho aqui sofrendo, né? Vai me acompanhar, e aí vocês vão verificar que essas questões acabam sendo muito importantes. O nosso objetivo aqui é ser o mais honesto e transparente com vocês, para ajudá-los a tomar uma das decisões mais importantes da vida de vocês. Então, vamos começar? Como é que, então, a Previdência está organizada no Brasil? Essencialmente, a nossa Previdência Social ela gira em torno de 3 eixos. O primeiro eixo é o eixo do regime geral de Previdência. Possivelmente, alguns de vocês têm vinculação com o regime geral, porque talvez sejam professores,
talvez sejam empregados de algumas clínicas, de alguns hospitais, ou então contribuintes facultativos. O regime geral, então, via de regra, ele administra a previdência dos empregados privados, das pessoas que trabalham no setor privado, ele é administrado pelo INSS. Lá dentro do INSS, há bastante tempo, ele já tem um teto para os benefícios de natureza previdenciária. Hoje, foi reajustado agora no mês de janeiro, o benefício máximo que a Previdência do regime geral paga é R$ 6.101 e alguns quebradinhos. O segundo é um tronco que, na verdade, ele é multitronco, né? Que é o que a gente chama de regime próprio de previdência. O que é o regime próprio? O regime próprio é o regime de previdência de cada um dos entes da federação. Via de regra, cada município tem que administrar a previdência dos seus próprios servidores. Os estados também, assim como o Distrito Federal, e, evidentemente, a União. Então, nós temos aí, grosso modo, aí, dá um chute em torno de 6.000 regimes próprios. Por isso que eu disse que ele é uma espécie de multitronco. O terceiro eixo é o eixo que nós agora começamos a adicionar na nossa vida de servidores públicos. Porque o que nós pensávamos antes? Ou eu ia trabalhar no setor privado e ficava vinculado ao INSS, fazia as minhas contribuições regularmente no final da minha vida, e obter essa aposentadoria do INSS, ou eu me tornava um servidor público, e aí pronto, né? A gente até fazia aquela piada, passei em concurso público, me aposentei, não fazia? As pessoas às vezes fazem isso com a gente, né? Passei em concurso público, me aposentei. Você ia até o final da sua vida, simplesmente vinculado ao regime próprio de previdência. E aí, agora, então, a gente adiciona esse regime de previdência complementar, que ele, como o nome deixa bem claro, ele complementa ou um regime ou complementa o outro regime. Ele tem essa natureza, então, de complementar o seu benefício previdenciário. E aí, dentro desse regime de previdência complementar, via de regra não, o nosso sistema está organizado por mais uma subespécie de regimes de previdência complementar, o que é administrado pelas entidades fechadas de previdência e o que é administrado pelas entidades abertas de previdência. As entidades abertas de previdência são os famosos PGBLs, VGBL, que o gerente do seu banco quer vender para você toda hora. Eu posso falar isso até com um pouquinho aqui de tranquilidade agora, porque a minha namorada veio me prestigiar aqui, e ela é gerente do Itaú, né? Bruna, o nome dela, está aqui sentada, e ela passa o dia tentando vender PGBL, né? Ela é minha concorrente aqui, né, nessa perspectiva. E nas entidades, então, fechadas de previdência complementar, que são exatamente os famosos fundos de pensão, aqueles que a gente ouve com esse nome, fundos de pensão. E a DF Previcon, ela é, então, uma espécie de fundo de pensão, um fundo de pensão de natureza patrocinada de entes com servidores públicos. Esse que é o nome que a gente dá para os entes da federação. Aqui nesse slide a gente fez mais um apontamento importante, que é exatamente o que está no artigo 40 da Constituição Federal, que inclusive foi reformado agora novamente, pela emenda constitucional número 103, houve mais uma alteraçãozinha bendita nesse artigo 40, que é o que agora começa a aproximar esses regimes. Desde 1998, na verdade, já houve uma reforma constitucional que previa que os entes da federação, todos eles, poderiam limitar o teto das suas previdências, das suas aposentadorias, portanto, aplicar no regime próprio as regras do INSS, desde que eles criassem regimes de previdência complementar patrocinada para os seus servidores. O mecanismo para isso acontecer não foi devidamente tratado pela emenda constitucional de 1998, de modo que em 2003 houve uma nova reforma constitucional e essa reforma, então, deu qual era o dispositivo, deu o caminho das pedras, como é que nós faríamos uma reforma previdenciária. Mas o Brasil passou por um período de grande riqueza. Nos anos 2000, do ano 2003 para frente, o país chegou a crescer a taxas quase chinesas, né? Em algum ano desse período, o Brasil chegou a crescer 8%. E aí parece que o tema previdenciário não tomou muito a agenda. Mas em 2010, o governo da presidente Dilma editou uma lei e criou a Previdência Complementar dos Servidores Públicos Federais. Alguns de vocês aqui talvez conheçam, tenham familiares, amigos, que são servidores públicos federais e estão lá na FUNPRESP. Então, as FUNPRESPs elas foram criadas em 2012. Na verdade, a primeira entidade
de previdência complementar de servidores públicos nem foi da União, foi do Estado de São Paulo, a SP Previcon, se não me engano, esse é o nome, né? Foi criada até um pouquinho antes da Funpresp. E aí, de lá para cá, de 2013 para cá, já surgiram várias entidades. A DF Previcon, ela é a 12ª, já tem em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Curitiba, Prev Nordeste, Goiás, Bahia e mais algumas outras. Conseguiram compreender como é que está organizada mais ou menos a Previdência brasileira, onde é que nós estamos aqui agora? Então, muito bem. Como nós estávamos conversando, o Distrito Federal, então, ele tomou essa decisão de fazer o que a emenda constitucional autorizava desde 1998. No ano de 2017, o governo aprovou uma lei, a Lei Complementar número 932 de 2017, e essa lei criou, finalmente, o regime de previdência complementar dos servidores públicos do Distrito Federal. Portanto, ela limitou os benefícios previdenciários ao mesmo regime, ao mesmo teto aplicado no INSS. Para fazer isso, de acordo com o que determinava a emenda constitucional de 2003, ele teria que criar uma previdência patrocinada. E foi exatamente o que o Distrito Federal fez. E aí, agora, desde já, a gente já começa a colocar uma das questões mais importantes da noite. Nenhum de nós, acredito que nenhum de nós, posso até estar equivocado, está nesse regime de previdência complementar nesse momento. Porque a Lei 932, a Lei Complementar 932, ela disse assim: quando a DF Previcon estiver instituída e oferecer o plano DF Previdência, a partir desse momento, qualquer servidor público novo que ingresse no serviço público do Distrito Federal, esse servidor novo está automaticamente no regime de previdência complementar. Portanto, nós, os outros servidores do Distrito Federal, nós não estamos atingidos nesse regime, mas nós temos a possibilidade de migrar de regime, e é por isso que esse auditório está tão cheio, né? Porque nós estamos aqui exatamente para tomar essa decisão. Então, vamos recapitular. Quem entrou no serviço público a partir de 1º de março de 2019, por que 1º de março de 2019? Porque foi a data que a Previc, que é o órgão que fiscaliza os fundos de pensão, autorizou o plano DF Previdência a funcionar. Então, se você entrou no serviço público até o dia 1º de antes do dia 1º de março, nada muda para você. Nada muda não, né? Porque há pouco tempo atrás teve uma emenda constitucional e ela afetou a nossa vida de alguma maneira. E vai continuar afetando, porque outras reformas virão. Já se você entrou no serviço público depois dessa data, você já está no regime de previdência complementar, você não está nesse sofrimento, nessa agonia de decidir se migra ou não de regime previdenciário. Essencialmente, então, nós vamos ter 3 regras de previdência para os servidores públicos. O primeiro daqueles que entraram antes de 2003. Quem é que entrou antes de 2003? Só para eu conhecer. Então, vocês carregam a regra da previdência da paridade e da integralidade. Portanto, vocês vão levar para a inatividade o último salário da ativa e qualquer reajuste que tiver na sua categoria, ele automaticamente se aplica para você. Os outros servidores que entraram de 2003 até março de 2019, nós temos essa regra que o presidente Dr. Gutenberg falou no começo da palestra. É a média de 80% das maiores contribuições, que agora é a média de todo o nosso período contributivo. Esse, então, vai ser o nosso salário de aposentadoria se nós não tomarmos a decisão de migrar. Na data da sua aposentadoria, o IPREV, o Instituto de Previdência do Distrito Federal, vai calcular a sua aposentadoria a partir dessa média. E aí vai verificar qual que é o salário que você vai levar para a inatividade. E aí tem a regra da previdência complementar dos servidores novos. Os servidores novos, então, que estão sujeitos ao teto do INSS. E hoje aqui o valor exatamente aqui, R$ 6.101,06. Vamos adiante? Gente, está todo mundo compreendendo? Estou falando muito rápido, dá para entender bem? Então vamos lá, vamos adiante. Uma das coisas importantes da previdência complementar é que ela é sempre facultativa. Quando a minha namorada lá do Itaú ligar para você, você não é obrigado a comprar o PGBL, certo? Muito menos aderir ao plano, à previdência complementar, ao plano DF Previdência administrado na DF Previcon. Obviamente que existe um incentivo para que se migre e existe uma adesão automática. O servidor público que passa no concurso público e ingressa no serviço público após essa data, ele está automaticamente inscrito no plano. Ele aderiu, ele já está no regime de previdência complementar, no sentido lato, e ele já está inscrito automaticamente no plano DF Previdência. Ah, mas você não falou que era facultativo? Sim, ele tem 90 dias para desistir e pedir o cancelamento do ingresso no plano. Se você, por outro lado, fizer
a migração e a adesão, aí não cabe mais falar em desistência, porque o seu ato já foi volitivo, já foi voluntário de chegar e se apresentar. Então, nessa situação, você, servidor público, não perde o vínculo com o IPREV. O que acontece é que o seu regime de previdência está agora limitado, todos os seus benefícios previdenciários estão limitados ao teto do INSS. Todos os benefícios de caráter previdenciário. Os benefícios de caráter previdenciário, doutor, me ajuda aqui, é a própria aposentadoria, é a invalidez e a pensão por morte. A gente gosta de ressaltar isso porque, às vezes, as mulheres ficam um pouco preocupadas. Ah, mas se eu ficar grávida e tirar uma licença maternidade? A licença maternidade não é um benefício de caráter previdenciário. Ele continua sendo pago normalmente para você. Auxílio-doença, mesmíssima coisa. São só, então, esses benefícios previdenciários. E ele é um plano patrocinado pelo GDF. E essa é que é a diferença, que diferencia uma entidade aberta de uma entidade fechada. O nosso plano da DF Previcom, o plano DF Previdência, ele é patrocinado pelo GDF. Significa que o GDF tem interesse e vai ajudar você a formar a sua aposentadoria. Vamos adiante. Como funciona a DF Previcom, então? Que bicho é esse DF Previcom? A DF Previcom, ela é uma entidade de direito privado. Ela tem um regime jurídico que se assemelha muito ao de uma empresa pública, porque ela tem uma natureza pública, mas ela é de direito privado. O que quer dizer de natureza pública? 3 coisas, essencialmente. Ela precisa fazer concurso público, portanto, no futuro a DF Previcom terá que ter servidores concursados dentro do seu quadro pessoal. Ela tem que fazer licitações, portanto, ela se submete à legislação, a 8666, e ela se subordina à fiscalização do Tribunal de Contas do Distrito Federal na sua atividade meio, além de, obviamente, estar submetida à fiscalização do órgão fiscalizador, que é a Previc. E ela tem uma estrutura que está definida na própria Lei Complementar número 932, que é a seguinte: ela tem um conselho deliberativo, que é a instância máxima da fundação. Todas as decisões da fundação, as grandes decisões, as decisões mais importantes da fundação, elas são tomadas por esse conselho deliberativo. Esse conselho deliberativo é composto por 6 pessoas. Essas 6 pessoas são representantes dos patrocinadores, portanto, do GDF, e representantes dos participantes, das pessoas que têm dinheiro no jogo, dos participantes e assistidos. O participante é aquela pessoa que está contribuindo, assistindo é aquele que já está recebendo o benefício previdenciário. Portanto, 3 assentos são escolhidos pelo governo do Distrito Federal, pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e pela Defensoria Pública, obviamente, aqui do Distrito Federal também. São 4 patrocinadores da DF Previcom. De novo, então, só para a gente recapitular, o Poder Executivo todo, representado pela Secretaria de Economia, a Câmara Distrital, a Câmara Legislativa, o Tribunal de Contas, o nosso, e mais a Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública ela tem autonomia por lei, por isso que ela tem essa característica de patrocinador da Fundação. E os outros 3 assentos do Conselho Deliberativo são escolhidos entre os participantes por meio de eleições. Inclusive, a DF Previcom está em fase final de aprovação do regulamento eleitoral, porque nós teremos eleições, muito provavelmente, em maio desse ano. Então, os participantes vão se organizar e disputar as eleições dentro dos patrocinadores, entre os participantes, para ocupar os outros 3 assentos do Conselho Deliberativo. Há um Conselho Fiscal, isso é determinado por lei federal, tem que haver um Conselho Fiscal, e ele tem 4 assentos, 2 dos patrocinadores e 2 dos participantes e assistidos. O sistema é o mesmo. O GDF, a Câmara, o TC e a Defensoria têm que fazer um acordo para nomear esses 2 assentos do Conselho Fiscal, e os participantes fazem uma eleição para escolher os outros 2. E subordinado a esse Conselho Deliberativo, há 4 diretorias. Essa estrutura, como eu disse, ela está definida na Lei Complementar número 932. Tem uma presidência, que é a nossa presidente, a Regina Dias, que mandou os cumprimentos dela ao presidente Gutenberg, uma diretoria de investimentos, uma diretoria de administração e uma diretoria de seguridade. O Conselho Deliberativo da DF Previcom optou, neste primeiro momento, por ser austero com algumas despesas da Fundação, e ele me nomeou diretor de administração e diretor de seguridade. Perguntei da vida de vocês e não falei da minha um pouquinho, né? Eu sou servidor público do Distrito Federal, na verdade, eu sou servidor da Câmara Legislativa do Distrito Federal, sou advogado, sou mestre em Direito Tributário e professor universitário também. Dou aula no curso de Direito lá da Universidade Católica, então é um prazer para a gente estar aqui falando, palestrando. E a de Regina Dias, ela acumula diretoria de
investimento, junto com a presidência da fundação. Então, nós estamos com essa missão de colocar a entidade de pé, colocar o nosso regime de previdência para funcionar. Compreenderam como funciona a DFPrevicom, o que é ela? No final, a gente tem um espaço para fazer perguntas. Vamos lá. Então, como funciona a migração? Nós já falamos que o servidor novo não tem o que decidir. Para ele, a vida dele já está dada. Para nós, a lei complementar número 932, ela disse assim: 360 dias após todos os instrumentos jurídicos estarem prontos para o plano DF Previdência estar funcionando, os servidores têm para migrar. Portanto, nós temos um ano, 360 dias, a partir de 1º de março, que cai em 24 de fevereiro, no meio do carnaval. Inclusive, a gente está, alguns servidores já estão perguntando, preocupados, vem cá, se eu fizer o requerimento no dia 26, que é a quarta de cinzas, aceita? Aceita sim, porque os prazos se prorrogam para o dia útil subsequente. Mas não vamos criar essa confusão. Se alguém aqui decidir migrar, vai lá na sexta-feira, até a sexta-feira, e toma a decisão, acho que dia 21, se não me engano. A opção ela é irretratável e irrevogável, por isso que nós estamos aqui para ajudar você a tomar essa decisão. Você precisa ter ciência de que você não pode revogar essa decisão, ela é irretratável e irrevogável. Você não perde o seu vínculo com a Previdência Básica administrada pelo Instituto de Previdência. É como se, grosso modo, você fosse ficar com 2 pés na Previdência. Um no IPREV, o regime próprio, e outro na DF-Previcom, o regime complementar. E uma questão que chama sempre a atenção dos nossos servidores, principalmente de algumas categorias, de vocês estar inserida nesse contexto, é o que acontece com todo o dinheiro que eu contribuí para o regime próprio. O dinheiro ele serviu para pagar aposentadorias. Na verdade, a Previdência, ela via de regra, ela é organizada em torno de 2 grandes eixos. Ou ela é do tipo financeiro, esse é um nome que se dá, ou ela é do tipo capitalizado. Um regime financeiro significa que o dinheiro que entrou naquele mês serviu para pagar aposentadorias das pessoas daquele mês. E o capitalizado não, significa que nós vamos formar a nossa aposentadoria para consumirmos ela no futuro. A Previdência do INSS e a Previdência do IPREV, elas são desses regimes financeiros. Então, o dinheiro que nós todos colocamos lá dentro do IPREV nos últimos anos, ele serviu para pagar as aposentadorias dos outros médicos, dos enfermeiros, dos professores e todos os outros servidores públicos do Distrito Federal. Então, não há devolução de valores, por isso que essa decisão é bastante importante e bastante pessoal. Você precisa refletir com bastante cuidado sobre ela. Então, o que importa para o regime de previdência complementar? Quais são as variáveis que podem me ajudar a tomar essa decisão? Essencialmente, são várias. Você vai precisar olhar para diversas coisas. Qual a sua carreira? Qual a sua perspectiva no serviço público? Você quer sair do serviço público? O que você acha que vai acontecer com as reformas previdenciárias? Com o próprio mercado de trabalho? Nós tivemos uma reforma previdenciária importante em 93, no Brasil, que foi a que criou exatamente a contribuição para servidores públicos. Tivemos outra em 98, outra em 2003, uma em 2010, a do GDF em 2017 e agora outra em 2019. 6 eu perdi a conta aqui. Então, eu que sou um cara bastante jovem, né, já vi 6. Então, será que nos próximos 30 anos a gente vai ver quantas reformas previdenciárias mais? Então, por isso que você precisa fazer toda essa ponderação, avaliar todos esses elementos. Mas, para uma previdência complementar, 2 variáveis são fundamentais, são as que mais importam. Como o regime ele é capitalizado, você vai juntar o seu dinheiro para o futuro, você precisa ter tempo, e você precisa que esse dinheiro seja bem administrado, que esse dinheiro renda, que esse dinheiro seja devidamente capitalizado no tempo. Porque a junção dessas 2 regras, o tempo e os juros, é que vão formar a sua reserva de aposentadoria, que, por sua vez, vai complementar o que você vai receber lá no regime geral. Aí alguém sempre pensa assim, eu vou necessariamente, então, receber R$ 6.101 do INSS, mais o que eu juntar na DF-Previcom? Lembre-se que vai ser preciso verificar como é que está o seu cálculo de seu eventual benefício previdenciário. Dizer que ele está limitado ao teto significa dizer que vai ser feita a conta normalmente. E se ela ultrapassar o teto, vai haver uma glosa e vai cair esse valor para baixo do teto. Não é assim, eu migrei de regime e necessariamente eu vou receber R$ 6.100 do IPREV, que é atualizado todo ano. Muita atenção com esse elemento. Então, essas são as variáveis. O que mais que a gente tem que decidir? Nós já estamos conversando sobre o que nós temos que considerar. Falamos de reformas previdenciárias, uma coisa que preocupa muito os servidores do Distrito Federal, principalmente nós tivemos uma
onda importante de migração de servidores públicos do Distrito Federal, logo que o plano ficou ativo, ali no mês de março, no mês de abril, porque são servidores que não confiam no regime próprio, não confiam que o Distrito Federal vai ser capaz de honrar esses compromissos previdenciários, não só o Distrito Federal, como todos os entes da Federação. Hoje, o Distrito Federal ele contribui para a Previdência do IPREV com 22% do seu salário. Portanto, você coloca 11%, não é isso? A reforma previdenciária vai jogar essas alíquotas mais para cima. A gente acredita que pelo menos 14% vai ficar. Então, o GDF bota mais 28%. E ainda ele completa o déficit, ou seja, o IPREV manda a conta no final do mês, ó, faltou tanto, o GDF tem que botar. A última vez que a gente verificou esses números, eles já estavam próximos de 300 milhões de reais por mês. Portanto, é dinheiro que deixa de ir para a estrada, para o hospital. Não é? A população reclama muito de falta de saúde no Brasil, de falta de educação. Essa é a realidade. O dinheiro está indo para vários outros lugares. Não é? Risco de manutenção da paridade com servidores da ativa, essa variável, eu vou deixar isso mais para você tratar, doutor Hélio, que aí você pode passar esses pontos, refletir melhor, até com mais imparcialidade do que eu, né? Um pouquinho. Apesar de eu ser servidor público, eu estou aqui no papel de DF Previcom. Então, esse risco de manutenção de paridade, até que ponto a paridade é vantajosa? Acho que ontem o ministro da Economia falou que ele está pensando seriamente num congelamento de salário de servidores no Brasil. Então, significa que a paridade pode se tornar um problema, que o INSS necessariamente é reajustado todo ano. Isso você precisa avaliar. Modernização do trabalho na arrecadação. Ontem nós tivemos uma reunião com pessoa que é do IBRAM, do Instituto Brasília Ambiental, que faz a parte de licenciamento ambiental. E lá nesse órgão, no IBRAM, eles já estão com teletrabalho. Eles colocaram 70% dos servidores em teletrabalho e a produtividade deles aumentou 25%. Então, isso é um sinal daquilo que deve acontecer no serviço público. A quantidade de contratação de servidores públicos ela tende a ser menor. Se essa quantidade de servidores públicos tende a ser menor, a pergunta é quem vai pagar a conta? Ou quem apaga a luz por último, né? Essa é a variável que a gente tem que considerar. O impacto da reforma previdenciária, nós já falamos disso, ela agora criou a idade mínima. Em 1998, a idade mínima não foi criada por um voto. E diz que o deputado que não votou, ele errou o voto. Né? Quem? O Candir, né? Isso mesmo. Mas agora foi. Quase 20 anos, mais de 20 anos de atraso, agora a idade mínima está estabelecida. Essa idade mínima pode subir? 60 anos, 62 para a mulher, 65 para a mulher. Será que ela pode ir a 67 daqui a uns anos? 70, 75? Tem gente que diz que a pessoa que vai viver 200 anos já nasceu, né? Tomara que não seja segurado lá da DF Previcom, senão a coisa fica um pouquinho difícil. Ou do IPREV, né? Fica um pouquinho difícil. E, claro, as alíquotas. Porque um outro modo de ver um regime previdenciário, a gente pode ver ele pela estrutura do pagamento do benefício. Ele pode ser do tipo benefício definido ou ele pode ser do tipo contribuição definida. Vamos rapidamente passar por o que é isso aqui. A contribuição definida significa que nesse contrato de previdência nós definimos quanto você vai contribuir. O seu salário lá na ativa, sua aposentadoria, vai ser o que esse dinheiro der. Ou a gente pode fazer do tipo benefício definido. A gente acorda qual que é o seu benefício e você faz o esforço que for necessário, você e o seu empregador, para cobrir ou para pagar aquela previdência. E é exatamente o que está acontecendo agora. Os regimes próprios e os regimes o regime geral, eles são de benefício definido, não são? A gente já disse qual que é a regra, o benefício já está definido, é a média das suas contribuições, limitada a R$ 6.101. Faltou dinheiro, você vai ser chamado a botar mais dinheiro. Hoje a nossa alíquota é de 11%, no passado não havia, até 93 não havia alíquota para servidor público, ainda não há para militares, foi criada em 93 para servidores públicos civis, essa alíquota em alguns estados do Brasil já está em 14%, e a União agora estabeleceu uma tabela progressiva com alíquotas que podem chegar a, pasmem, 22%. É uma alíquota progressiva, ela não vai incidir 22% sobre toda a sua remuneração, mas a sua remuneração ela já pode estar numa faixa de alíquota previdenciária de 22%. Fazendo uma conta, grosso modo, 27,5% do imposto de renda mais 22%, a gente pode estar aí já se falando em deixar metade da nossa renda na fonte, metade da nossa renda já lá dentro do cofre do nosso pagador, do nosso
do nosso empregador. Então, essas são as variáveis que a gente tem que considerar. Não é uma decisão fácil, é uma decisão difícil, porque a gente tem que escolher que risco nós vamos tomar. Vamos tomar um risco econômico, vamos confiar na política, vamos confiar no direito, em que a gente vai confiar para fazer a nossa aposta de previdência. Agora, então, vamos falar especificamente do plano DF Previdência, que é exatamente o plano de benefícios previdenciários para os servidores públicos estatutários do Distrito Federal. O primeiro deles, a gente já falou, é a adesão automática. Significa que quem entrou após 1º de março está automaticamente inscrito no plano e o órgão dele já vai começar a fazer o recolhimento das contribuições previdenciárias. E ele pode desistir em 90 dias. Segundo é a adesão com inscrição. É exatamente o nosso caso. Você vai tomar 2 decisões importantes na sua vida. A primeira é se você quer migrar de regime previdenciário. Vamos recapitular. Migrar de regime previdenciário significa diminuir a sua contribuição previdenciária e diminuir, consequentemente, o seu benefício previdenciário. Você vai pagar menos previdência, porque você só vai pagar previdência até o teto do regime geral. Portanto, se você ganha, por exemplo, R$4.000, não tem diferença imediata para você. Mas se você ganha 10 mil, 20 mil, tem uma diferença importante na sua contribuição previdenciária, naquilo que vai lá para o IPREV para pagar as aposentadorias. E, obviamente, o restante do dinheiro. Esse que é, então, a decisão que você tem que tomar, migrar de regime, se limitar ao teto do regime, ao teto do INSS, que vale para o regime próprio. E aí a segunda decisão é se você quer aderir ao plano DF Previdência. Tanto é que você vai preencher essencialmente ali 2 formulários, um dizendo que quero migrar de regime e vou correr o risco. Vou aplicar o meu dinheiro no PGBL, vou aplicar o meu dinheiro lá na Empíricos, no Itaú, na XP, sei lá eu onde. Ou não, eu vou até aplicar nesse lugar, mas eu também quero que o GDF me ajude a fazer a minha aposentadoria para o futuro. Ele é contribuição definida, nós explicamos aqui rapidamente o que significa contribuição definida, fica acordado o valor da contribuição, ou, mais especificamente, o percentual dessa contribuição. O benefício ele vai ser o resultado do que você conseguir gerar de reserva, do que você conseguir gerar de saldo, de provisão para o seu plano de previdência. A gente colocou aqui um aspecto importante ligado à invalidez e pensão por morte, que é uma coisa que todo mundo sempre pergunta. Mas se eu migrar de regime, vamos supor que hoje eu ganhe R$20.000 por mês. Se eu tiver uma invalidez, eu tiver uma pensão por morte, o cálculo vai ser feito nesses moldes, em torno de R$20.000. Se você limita a R$6.100, a sua família ficou desprotegida. Na verdade, o plano DF Previdência, se você ficar inválido ou sofrer uma morte, tiver que gerar uma pensão, o plano DF Previdência também vai pagar a sua invalidez ou também vai pagar a sua pensão por morte. Só que ele vai pagar o que tiver na sua conta, porque o plano DF Previdência ele não admite nenhuma espécie de mutualismo. Não tem nenhum sistema de a minha aposentadoria pagar a de outra pessoa. Ela é exclusivamente sua. E aí a pessoa pergunta, bom, então me ferrei, é isso? Não, a DF Previcon ela contratou uma seguradora na qualidade estipulante, essa é a figura jurídica do contrato que a DF Previcon tem com a seguradora chamada Tio Seguros. É a antiga seguradora da Pan, daqui a pouco a gente volta a falar disso. Então nós temos a possibilidade de contratar um seguro adicional, que a gente chama de cobertura adicional de risco. E aí a seguradora, no caso de um desses sinistros, ela aporta no seu plano de previdência o valor que você contratou, 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de reais, e aí a DF Previcon pode pagar um benefício de pensão por morte ou de pensão por invalidez muito maior do que o que você teria, por exemplo, se tiver uma invalidez imediatamente, que é o risco de todo servidor. Porque depois que você está 10, 15, 20 anos, a sua reserva já consegue gerar um benefício previdenciário, uma invalidez ou uma pensão por morte um pouco maior. A escolha do percentual de contribuição, como ele é uma contribuição definida, você tem que escolher escolher uma alíquota de contribuição. Essa alíquota ela vai de 4,5% a 8,5% do seu salário de participação. O que é o salário de participação? Simples. É o que passa do teto do INSS. Então, se você ganha R$10.000 por mês, vamos arredondar para 6 mil aquele teto, só para facilitar nossas contas. Se você ganha R$10.000 por mês, o seu salário de contribuição é R$4.000. Então, você escolhe uma alíquota de 4,5% a 8,5% desses R$4.000. Então, R$4.000 vezes 8% dá mais ou menos uns R$360. Você pode escolher
intervalos de meio e meio e pode trocar isso uma vez por ano. Então, 4,5, 5,5, 6,5, até 8,5. Ah, ficou pesado, esse ano eu estou precisando fazer uma viagem, então você pode tirar, diminuir esse percentual. E o que acontece com o dinheiro que eu coloquei? Ele vai formar a sua reserva de previdência. E o Distrito Federal, na qualidade de patrocinador, do Plano de Previdência, ele vai colocar a mesmíssima coisa que você. Pô, finalmente uma notícia boa a noite inteira, né? O GDF, então, se você coloca 8,5%, o GDF ele coloca mais 8,5% para vocês. Essa foi só a primeira notícia boa. Tem mais algumas que a gente tem para dar, né, doutor Hélio? Vamos lá, então. Se você quiser colocar mais do que 8,5%, contribuições facultativas, aí é por sua conta. O GDF não vai colocar a parcela patrocinada, ela só vai até 8,5%. Mas nada impede que você coloque mais da sua renda lá no PGBL, que a minha namorada quer vender para você, ou coloque lá na DF Previcon. Será um prazer muito grande receber as contribuições facultativas dos nossos participantes. E como é que, então, se calcula o benefício previdenciário? Nós explicamos lá no começo que depende de tempo e depende de juros. Esse dinheiro que você colocou e o dinheiro que o GDF colocou para você, ele vai compor uma conta, vai compor um saldo de conta, ele vai ser aplicado, devidamente aplicado no mercado financeiro e no mercado de capitais, e ele vai gerar um montante. No dia que você se aposentar lá no regime próprio, no dia que o IPREV chegar e dizer para você assim, pronto, você está aposentado. Me aposentei. Você leva o papel lá na DF Previcon, não é o papel, é o SEI, né? E aí automaticamente você está aposentado pela DF Previcon. E como é que se calcula a sua renda de aposentadoria? É feito um cálculo atuarial que estima até quando você vai viver. Então um homem brasileiro em 2020, estima-se que ele vai viver até os 84 anos. Pronto. Ele pega esse saldo e divide mais ou menos por esses meses e encontra o seu benefício previdenciário, o valor da sua aposentadoria complementar. Ele é calculado, então, conforme a expectativa de vida à época da concessão do benefício. E o dinheiro continua capitalizado e, anualmente, a conta, o cálculo da sua aposentadoria, ele é refeito. Tem mais algumas questões. O beneficiário ele pode optar por um prazo diverso, desde que seja, no mínimo, 180 meses, que dá 15 anos. Então, eu quero receber esse dinheiro em exatos 15 anos, você tem essa opção. E você também tem uma opção de resgatar 25% do valor que está lá no plano. Então, chegou lá, protocolou a aposentadoria no IPREV, protocolou na DF Previcon e agora vai se mudar para a praia, vai se mudar, sei lá, para Guarajuba. E aí lá em Guarajuba você quer comprar uma casa. Pronto, você vai pegar 25% do seu saldo, do saldo que você colocou no plano, e vai resgatar ele, vai sacar ele imediatamente. E vai viver na praia enquanto os 75% restantes formam a sua renda de aposentadoria. Estão entendendo, gente? Estão acompanhando? Começando a ficar melhor um pouquinho, né? Tem mais boas notícias aí. Vamos adiante. Pensão por invalidez e pensão por morte, eu já comentei com vocês. Nós contratamos uma seguradora, desde 1º de dezembro o contrato está vigente, que é a Tchu Seguros. Normalmente eles acompanham a gente nas palestras, mas hoje a moça não pôde acompanhar a gente aqui. Então, é exatamente um seguro. Você diz assim, eu quero contratar um capital segurado, uma importância segurada de R$1 milhão. A seguradora calcula o prêmio, qual que é o valor. Nós temos esses prêmios no nosso site. Acho que a gente colocou aqui. Não colocamos. Na verdade, nós temos colocado e nós tiramos porque ficou muito pequenininho. Mas lá no nosso site, nós temos a tabela de prêmios. Só para vocês terem uma ideia, para mim, para o meu perfil, um seguro de R$2 milhões custaria alguma coisa como R$300 por mês. Então, eu pago esses R$300 por mês para a Tchu Seguros. A Tchu Seguros, se tiver um sinistro, ela coloca aquele capital segurado, aquela importância segurada que foi contratada dentro do saldo do plano. E aí a DF Previcon aumenta a sua pensão por morte ou a sua pensão por invalidez. A gente recomenda que cada um faça a simulação do valor do seu seguro. Você pode contratar só pensão por morte, só a pensão por invalidez, ou pode contratar as duas. Aí lembre-se que tem que somar os prêmios desse seguro. A Tchu Seguros ela é a antiga seguradora da PAN. Mudou de nome há mais ou menos um ano. Então é uma seguradora grande, é uma seguradora sólida. Ela tem 51% do BTG Pactual e 49% da Caixa, do banco. Então,
Nós fizemos esse contrato com bastante requisitos dentro do procedimento licitatório. A seguradora que venceu é uma seguradora muito sólida, ela disputou com mais 2 seguradoras sólidas do país e ela que venceu o nosso procedimento. E sobre a rentabilidade, então nós verificamos tempo, cada um de nós aqui que faz a conta de quanto tempo ainda falta para se aposentar, qual é a sua média, e agora nós precisamos que esses recursos sejam aplicados. Nós temos uma diretoria de investimentos, temos uma política de investimento, inclusive hoje nós estamos já atualizando a política de investimento para os próximos 4 anos da Fundação. E ela, essencialmente, hoje, porque o plano é pequenininho, o plano começou em abril, nós estamos agora perto de bater R$500 milhões, estamos na expectativa aí de fazer essa marca, e os nossos recursos hoje eles estão aplicados em fundos de investimento de algumas instituições, da Western Asset, do Banco do Brasil, somente dessas 2 por enquanto. E aplicam essencialmente em Tesouro Selic, Tesouro pré-fixado, curto, até 1 ano, e também um pouco de médio prazo, até 5 anos, 61%. E nós, esse ano, de abril para cá, desde que o plano recebeu o primeiro aporte, ali no mês de abril, nós conseguimos uma rentabilidade de 4,7%. O cenário de juros no Brasil é desafiador, portanto, se nós ficarmos sentados em cima desses títulos aqui, Selic, NTNB, pré-fixado, o que quer que seja aqui, a gente corre o risco de não bater as nossas metas e não atingir a expectativa dos nossos participantes. Esse é um movimento que o mercado inteiro está preocupado, o mercado inteiro está atento, mas isso é muito bom para o país. O Brasil nunca teve taxa de juros tão baixas, significa que mais dinheiro do país vai para investimento. As pessoas vão parar de parasitar, a palavra é essa, parasitar em cima dos títulos do governo e vão ter que buscar investimentos de mais risco, portanto, investimento em ações, investimentos em empresas, em fundos imobiliários, em crédito privado, fundos estruturados, em projetos que têm uma possibilidade de um retorno um pouco maior. A DEF-Previcon também está atenta, a gente recomenda que vocês leiam a nossa política de investimento, ela assim que for aprovada pelo nosso Conselho Deliberativo, ela já vai para o nosso site, apesar de que lá está a do ano passado, a gente também sempre pede para o servidor olhar. E nessa perspectiva de máxima transparência, os nossos resultados, os nossos relatórios de investimento, eles também estão divulgados no nosso site. A gente recomenda que vocês conheçam quais são as modalidades de investimento, quais são os produtos que a DEF-Previcon está investindo. O que mais que a gente tem de vantagens aqui? Nós já falamos disso, que a carteira de investimentos ela segue as normas bastante rígidas do Conselho Monetário. Eu sei que alguém sempre vai pensar assim, mas e o Postalis? Mas e o... Qual foi o outro? FUNCEF também? CACI, né? Gente, o Brasil tem 400 fundos de pensão. Mais de 400. O setor administra R$1 trilhão. Não nos deixemos contaminar pelo problema que um fundo ou outro fundo que foi capturado por sindicatos, por alguns partidos políticos, que representam o setor como um todo. E como nós falamos, a DEF-Previcon, ela é uma entidade, não é do GDF, ela não é um órgão da administração pública, ela é um órgão de todos nós. Então, se você for participante do plano, fiscalize, participe das eleições para o Conselho Deliberativo, para o Conselho Fiscal, aprove a política de investimento, aprove onde a Fundação pode aplicar ou deixar de aplicar. Obviamente que os problemas que houve nos fundos de pensão, como o Postalis, por exemplo, tiveram uma função de depuração dentro do sistema. E hoje o sistema é muito mais fiscalizado, muito mais rígido, muito mais controlado. Então, o sistema está trabalhando para essa nova convergência de ser confiável, ser transparente, ser sólido. Normativos da Secretaria do Ministério da Economia, do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, da própria Previc. Então, esse é o objetivo agora, tentar tornar esse sistema o mais confiável possível para que não aconteça nos outros fundos o que aconteceu no Postalis, na FUNCEF e um ou outro. Tem mais uma questão bastante importante para a gente tratar aqui, que diz respeito à tributação. Quando você for receber a sua aposentadoria, na verdade você já conhece o modelo de tributação do Brasil da tabela progressiva. Você sabe que quanto maior for a sua renda, maior é a sua alíquota de imposto de renda. Isso acontece na ativa e acontece quando você está aposentado. O IPREV, na hora que ele vai calcular o seu benefício de aposentadoria, ele vai aplicar essa tabela progressiva e já vai reter na fonte automaticamente a parcela devida e você faz um ajuste no ano seguinte. Você entra lá no programinha da Receita Federal
e faz o ajuste anual. Às vezes você tem que pagar um pouco mais de imposto, às vezes você tem que restituir, receber uma parte desse imposto. Desde 2007, o governo incentiva a previdência complementar. E ele criou uma tributação que pode ser bastante interessante para você. É a possibilidade que a sua alíquota de imposto de renda chegue até 10%. Portanto, bem menos do que 27,5%. E isso na hora do cálculo do seu benefício de aposentadoria. Portanto, ao invés de pagar 27,5%, você pode pagar até 10%. Mas atenção, você só vai pagar 10% de imposto de renda se você ficar no plano bastante tempo. Então, aquela parcela, aquela contribuição que ficou no plano só 2 anos, você vai ser tributado a 35%. Conforme o tempo vai passando, essa alíquota pode chegar a até 10%. Isso vale para a DEF-Previcon, vale para todas as previdências complementares. Então, isso aqui pode significar muito mais dinheiro na sua renda. Significa que você está deixando aí talvez 14%, 15% a mais de dinheiro na sua mão, na sua renda. E lembre-se que se você migrar de regime, você já está contribuindo com menos contribuição previdenciária. Então, também libera dinheiro no presente, libera dinheiro hoje. Compreenderam esse regime tributário? Lembra que eu falei que você iria, se tomasse essa decisão de migrar, iria tomar 2 decisões importantes, preencher 2 formulários? Tem um terceiro que é bastante importante. É escolher por esse modelo tributário de alíquotas regressivas. Você tem até o último dia do mês subsequente ao ingresso no plano, portanto, o último dia do dia que você assinou esse formulário, para decidir por essa alíquota regressiva. Se você não escolher esse modelo, a DEF-Previcon vai informar para a Receita Federal que você não fez opção e, portanto, você está na tabela progressiva de imposto de renda. Fique atento ao prazo. Peça lá para o seu RH o formulário de imigração, o formulário de adesão e o formulário de modelo de tributação alíquotas regressivas. Tá bom? Mais um aspecto importante é a possibilidade de deduzir imposto de renda. Então, olha só que nós estamos falando de liberação de fluxo de caixa na sua vida. Você vai pagar menos contribuição previdenciária hoje, porque ela agora, a sua contribuição previdenciária, ela se limita ao teto do regime geral. Você pode receber lá no seu benefício de aposentadoria, uma aposentadoria maior do que a correspondente no regime próprio por causa da alíquota do imposto de renda, e você ainda pode deduzir no ano aquilo que você está pagando para a aposentadoria complementar. Então lá, se você contratar o PGBL, você pode botar até 12% da sua renda bruta anual, e aquilo deduz a sua base de cálculo do imposto de renda. Não é essa a diferença do PGBL ou do VGBL? Quem não conhece, por favor, depois... Brincadeira. O PGBL, então, você bota 12%, ele deduz a sua base de cálculo da sua renda bruta anual. Lá na DEF-Previcon, você pode colocar até 8,5%, e isso se soma aos 12% para deduzir o seu imposto de renda anual. Então, você pode deduzir no seu imposto de renda 20,5% somente com previdência. Você pode botar os 8,5% na DEF-Previcon, mais os 12% na DEF-Previcon, e atinge 20,5%. O imposto de renda aqui, ele já deduz na fonte. Aqui você deduz lá no seu ajuste anual. E, obviamente, essa dedução vai ser somada a todas as outras que você tiver. Despesas com saúde, sem limite, despesas com educação, com aqueles limites que tem lá, e outras deduções que você pode fazer. Então, isso pode se tornar muito interessante para impedir você de pagar mais imposto de renda no ano, no exercício. Compreenderam também essas 3 perspectivas de liberação presente? Eu disse que tinha boas notícias. Chegamos a quase todas elas. Vamos lá. Taxas. Obviamente, como eu disse lá no começo, a DEF-Previcon ela tem uma natureza jurídica particular, peculiar. Ela é uma espécie de empresa pública. Na verdade, ela é uma entidade, o nome técnico é isso, é uma entidade fechada de previdência complementar de natureza pública. Ela precisa pagar as suas contas. É proibido por uma lei federal que ela seja subvencionada pelos patrocinadores. O GDF, então, ele não pode pagar o meu salário, o salário dos nossos colaboradores, os sistemas, as despesas que a fundação tem. Isso precisa vir das próprias receitas que a DEF-Previcon aufere. E quais são essas receitas? As receitas de todas as entidades de previdência, abertas e fechadas, elas se organizam em 2 maneiras. Ou há taxas de carregamento, ou há taxas de administração. As taxas de administração, elas funcionam mais ou menos assim. O banco diz para você que vai te cobrar 2% ao ano, 3% ao ano, por exemplo. Significa que, grosso modo,
Todo ano ele vai pegar tudo que você tem lá e tirar aquele percentual que ele acordou com você. Então você botou R$1.000, o GDF botou mais R$1.000, deu 2.000 no primeiro mês. No segundo mês, mais 2.000, deu 4.000. No final de um ano, você tem R$24.000. O banco diz que vai tomar 2%, ele vai pegar lá 2% desses R$24.000. No ano seguinte, você vai ter mais R$24.000. O seu saldo do plano vai estar mais ou menos por volta de uns R$50.000. O banco vai e pega mais 2% desse valor. Esse é um sistema de cálculo, o sistema da taxa de administração, que pode haver, pode não haver, ou pode existir concomitantemente com a taxa de carregamento. A taxa de carregamento ela é diferente, ela incide sobre a contribuição. Então, na hora que você botou R$1.000, a DF Previcon, ou PGBL, se cobrar, ou VGBL, ele pode cobrar a taxa de carregamento naquela parcela. E a que o GDF colocou também. Então, sai a parcela do carregamento e ele vai para a DF Previcon pagar contas. O plano de custeio da DF Previcon é o que define o que ela vai cobrar dos seus participantes. E esse plano de custeio ele é aprovado pelo Conselho Deliberativo. Portanto, ele é acordado entre os patrocinadores e os próprios participantes. O plano de custeio da DF Previcon para o ano de 2020 ele não prevê cobrança de taxa de administração. A taxa de administração é zero. Não tem nem sentido porque a fundação ela não tem saldos e reservas importantes. Mas ela cobra taxa de carregamento. Esse percentual incide sobre a contribuição. Portanto, se você coloca R$1.000, a DF Previcon vai ficar com R$70, que é 7% dessa contribuição. Então, a gente gosta muito de explicar para o servidor para ficar bastante atento a essa composição de custos. Às vezes, o pessoal lá do banco vai dizer para você que não cobra aqui, mas te cobra 3% aqui. E a DF Previcon não cobra aqui, mas cobra 7% aqui. Então, faça a conta, porque você pode perceber que a DF Previcon, por ela não ter caráter lucrativo, pode ser muito mais vantajoso, até sob a perspectiva de taxas. Afinal de contas, os bancos são empresas privadas. Os bancos eles pensam em 3 coisas, né? Eu vou apanhar hoje. Dinheiro, dinheiro e dinheiro. Né? A DF Previcon não. Se a DF Previcon chegar num ponto de equilíbrio, se a DF Previcon tiver mais receitas do que despesas, ela é obrigada, por lei, a reduzir as despesas dela. A reduzir a taxa de carregamento. E isso já está acontecendo com as entidades de previdência que surgiram lá no passado. A Funpresp começou cobrando 7% e hoje já está em quanto, você sabe? É 7 para os novos servidores, mas o pessoal que entrou em 2003 já está pagando uma alíquota menor. Eles criaram uma... Porque com a migração aumentou a receita, né? Uhum. É. Isso. A Funpresp ela já administra hoje R$2 bilhões. Né? Ela tem um patrimônio monumental, ela está operando aí já há 7 anos. É uma das maiores entidades, um dos maiores fundos de pensão do país já é a FUNCEF. Então, muito atento a isso, porque isso muda radicalmente a conta. A gente fez aqui uma simulação com um salário de R$10.000, uma rentabilidade anual de 4% por um período de 35 anos. No primeiro cenário, é o cenário que não tem taxa de administração, mas tem um carregamento de 7%, exatamente como está no plano de custeio da DF Previcon. Então ela sobe por essa linha azul, essa sua reserva sobe na linha azul. Lá no PGBL, com uma taxa de 2% e um carregamento de 0, ele até começa pegando menos dinheiro de você, mas a partir do 4º ano ele já empata e a partir do 10º a conta já abre absurdamente. Então fique muito atento quando você estiver fazendo essas contas do custeio do seu plano de previdência complementar. Aqui a gente preparou uma simulação, então, para a gente tentar visualizar essas liberações de dinheiro que eu falei ao longo da nossa apresentação aqui. Vamos imaginar que você ganhe R$20.000. Hoje, a sua alíquota previdenciária é de 11%. Então, você paga R$2.200 e o GDF manda R$4.400 lá para o IPREV. Lembra que o GDF depois tem que botar ainda o déficit. Então, você gasta 2.200 de DF 4.400. Se você migrar de regime e aderir ao plano da DF Previcon, você vai pagar 11% sobre o teto, se você tiver esse salário de R$20.000, obviamente, e mais 8,5% da DF Previcon sobre 13.898, que é 20.000 menos R$6.000. Então, a sua alíquota efetiva vai ser 9,3%, você vai pagar R$1.800. Você economiza R$347 já. Contribuindo com o máximo da alíquota, com o direito à parcela do patrocinador, você economiza R$347 por mês hoje. Entra mais dinheiro na sua conta corrente hoje.
Obviamente, nós já sabemos que essa alíquota previdenciária ela vai subir. Os entes da federação têm 6 meses para instituir as suas reformas. E ela deve ir para pelo menos 14%, mas com risco do GDF, por exemplo, aplicar as mesmas alíquotas que estão sendo aplicadas para os servidores públicos federais. Portanto, aquela tabela progressiva que pode chegar a 22%. Mas para simplificar, vamos calcular com 14, tá? Com 14 sobre 20 mil, você paga 2.800. Aqui na DF Previcon, você vai pagar 2,35. Você liberou R$ 764 de renda. Lá 347, agora R$ 764. Dá a prestação de um carro, não dá não? Carro popular, mas dá a prestação de um carro. Então, muito atento, faça essa conta, avalie a sua estrutura familiar, a sua estrutura de despesas, porque esse recurso aqui ele pode ser, lembre-se, se o seu salário for maior que isso, for 25 mil, 35 mil, esse número vai subindo junto. Mais uma questão importante aqui do Plano DF Previdência. O dinheiro ele é sempre seu. O dinheiro que você coloca na Previdência Complementar ele nunca vai ser do GDF, inclusive a parte que o GDF colocou. E aí, então, agora a gente começa a falar o que acontece se você perder o vínculo com o GDF, que essa é a preocupação. Mas isso é, na verdade, uma das maiores vantagens da Previdência Complementar. Porque se você um dia se cansar da rotina da UPA, da UBS, do hospital, e quiser ir embora do serviço público, o dinheiro que foi para o IPREV foi. Você leva no máximo tempo de contribuição. Aqui na Previdência Complementar, você leva todo o dinheiro que você colocou. Todo o dinheiro que você colocou no plano, ele é sempre seu. E a parte que o GDF colocou, aí depende. Depende, a gente vai entender rapidamente. Você saiu do Distrito Federal, foi embora. Você pode dizer para a DF Previcon, eu vou pagar a minha parte e mais a parte do GDF. Por exemplo, se você botou uma alíquota de 6%, você vai pagar 12%, 6% seu, mais o 6% do GDF. E aí você vai estar no que nós chamamos de autopatrocínio. Você vai ficar pagando a sua aposentadoria para resgatar todo o dinheiro, para converter em renda todo o dinheiro lá na data da aposentadoria. Você pode fazer o seguinte, não, eu não quero me patrocinar, fica muito pesado eu pagar essa alíquota, deixa o meu dinheiro na DF Previcon. Você deixa o dinheiro lá na DF Previcon e você, no dia que você se aposentar no INSS, no regime, onde quer que você se aposente, você chega lá na DF Previcon e saca esse dinheiro na forma de benefício previdenciário, a sua parte e a do GDF. Você pode fazer a portabilidade, portanto, você pode levar para o PGBL, pode trazer do PGBL, pode levar para a FUNPRESP, pode levar para São Paulo Previcon. Você passou em outro concurso público, você leva esse dinheiro para a entidade do respectivo ente da federação, que agora todos eles vão ser obrigados a criar essas entidades de previdência. Você leva o saldo de conta para outra entidade. Lembre-se que você também pode trazer recursos. Você era um servidor público federal, passou no Distrito Federal, você tinha uma reserva lá dentro da FUNPRESP e você pode trazer esse recurso para dentro da DF Previcon. E a última possibilidade é o resgate. O resgate é que você pode sofrer uma pequena penalidade. O resgate significa que você retira e, portanto, paga o imposto de renda na hora de tudo que você contribuiu. As parcelas que você contribuiu, você leva toda ela. Mas a parte que o GDF colocou, não é bem assim. O GDF colocou para a sua aposentadoria. Então, existe uma tabela dentro do nosso regulamento que diz o que acontece se você quiser resgatar esse dinheiro por perda de vínculo com o GDF. Então, tem uma tabelinha lá que diz assim, fiquei 10 anos, eu posso levar tantos por cento. Fiquei 15 anos, eu posso levar tantos por cento. O nosso regulamento, ele está no nosso site, o regulamento do Plano DF Previdência. É muito importante que vocês conheçam o regulamento, porque lá estão todas as regras do jogo, inclusive essa tabelinha de vesting, que a gente chama, essa tabela de vesting do plano, para saber quanto que você acessa do seu patrocinador nessa possibilidade de perda de vínculo e resgate. Tá bom? Compreenderam esses institutos? Uma outras vantagens da Previdência Complementar. Chegou um ponto da palestra aqui que eu só dei boas notícias, né? Vamos verificar, então, aqui mais algumas. Não há déficit. O sistema de previdência complementar, ele, por funcionar do modo contribuição definida, e as contas estão separadas, segregadas, não há como haver déficit. Vai ser pago para você somente o que você conseguiu capitalizar. Logo, não há risco de insolvência, porque se trata de um plano de contribuição definida sem mutualismo, sem solidariedade entre os participantes. O participante recebe de volta tudo o que contribuiu. E se ele falecer? Se ele falecer, os herdeiros civis dele recebem todos os recursos que estão no plano. O participante tem maior governança e gestão. Nós falamos disso, falamos dos nossos conselhos, falamos do direito que os participantes têm de representar, de requerer informações. Hoje mesmo saiu uma resolução nova do Conselho Nacional, dizendo quais informações têm que estar acessíveis aos nossos participantes. Na verdade, todas, né?
Então, agora, absolutamente todo, demonstrativo de investimento, demonstrativo autorial, absolutamente tudo está à disposição dos participantes. E a DF Previcon, ela nem se assustou com a norma, porque todas as nossas informações já estão lá no nosso site. A gente recomenda que vocês visitem o nosso site e acompanhem todas as nossas informações de estações, contratos, plano, investimento, está tudo lá. Aqui a gente colocou aqui sobre herdeiros civis, já falamos disso, o dinheiro nunca volta para o patrocinador, os recursos ficam em contas individuais que podem ser acompanhadas por extrato mensal. Você olha no seu celular ou olha na internet, no seu computador, exatamente o que está acontecendo com o seu plano. A Secretaria de Saúde depositou o dinheiro da DF Previcon no dia certo? Depositou no dia certo. Tá aqui, ó, entrou no dia tal. Depositou no dia errado. Você pode ir lá, brigar com a Secretaria e pedir para ela pagar a atualização daquele dinheiro. Porque você olha o dinheiro da sua... Como se fosse o aplicativo do banco. Você olha o saldo da sua conta no aplicativo ou no portal do participante na DF Previcon. Está aqui, então, o nosso portal do participante. Quando você entra no nosso site, lá tem um botãozinho escrito assim, portal do participante. Você bota o seu CPF, cria a sua senha e você acessa o extrato do seu plano, informe de rendimento, informe de contribuições, seus dados cadastrais, fica tudo disponível para você. E o nosso aplicativo mobile também. Na verdade, o aplicativo mobile, nós estamos publicando ele essa semana. Vamos fazer um barulhão danado semana que vem nas nossas redes sociais, porque finalmente o nosso aplicativo ficou pronto, você vai poder acompanhar as informações do seu plano na palma da sua mão. E, obviamente, faça uma simulação. Entre lá no site da DF Previcon. Nós acabamos de publicar um simulador novo. Essa tabela aqui ela já está... Ela era um pouco ruim, a gente pressionou o prestador de serviço, finalmente ficou pronto o nosso novo simulador. Entre lá, coloque o seu sexo, coloque a sua idade, coloque a sua contribuição previdenciária, seu salário, e o sistema vai mostrar para você qual é a projeção. Quanto que você vai juntar de dinheiro seu, de dinheiro do GDF, quanto que isso vai rentabilizar. Obviamente, você vai ter que arbitrar uma taxa de juros a partir daquilo que a gente conversou. A política de investimento da Fundação está buscando percentual de 3% real, então a gente pede que você faça essa simulação não com muito mais do que 4%, 5%, 6% acima da inflação pode ficar um pouco irreal, mas também 1%, 2% não representa exatamente o que pode acontecer. Então faça essa simulação com vários percentuais para você compreender os riscos econômicos, os riscos financeiros dessa conta. E aí lá você verifica qual é a sua contribuição, a sua expectativa de benefício previdenciário a ser pago pela DF Previcon. Gente, nós temos um site... Óbvio, né? Eu falei o tempo inteiro que dá tudo lá, dfprevicon.com.br, e nós temos vários canais de atendimento. Nós estamos funcionando lá na Torre Norte do Brasília Shopping. Estamos aí em multirão até o dia 24 de fevereiro, atendendo os nossos participantes a horas que eles precisarem. Então, mandem um e-mail para a gente, para atendimento@dfprevicon, ou liguem lá no 3328-4495, porque a gente está com a equipe pronta para tirar as dúvidas de vocês. Se lá no órgão de RH de vocês, lá no hospital, na UPA, na UBS, tiver uma quantidade razoável de servidores e eles estiverem na dúvida, peça para o chefe do RH ligar para a gente, que a gente pode destacar uma equipe para ir lá explicar para vocês. Nós estamos fazendo isso o ano inteiro, já fizemos mais de 30 palestras em RH esse ano, é um prazer enorme para nós estarmos lá. E o Felipe, que é o nosso assessor de comunicação, que estava ali, ele pede e implora para que vocês sigam a DF Previcon nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn ou Instagram. Presidente, agradeço muito a oportunidade em nome da DF Previcon aqui, a gente fica aberto a perguntas depois que o doutor Hélio falar. Obrigado, gente.